Tá bom, tá ótimo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão enxergando aí a tela, tudo certo? Beleza, então, gente. Vou começar aqui a nossa aula. Como eu falei, vai ser uma aula mais curta, né? A gente já falou do principal ensaio, né? Na parte de ensaio de materiais, que é o ensaio de tração. Quando a gente fala de ensaio, o ensaio de tração é o primeiro que vem à cabeça, né? Nas aulas passadas eu destaquei que o ensaio de tração ele é importante porque ele é simples, ele é barato e ele me dá muita informação sobre o material. Né? Eu consigo saber a rigidez, a tensão limite de escoamento, a tensão limite de resistência à tração. Eu consigo ter a noção da utilidade, da tenacidade, da resiliência. Enfim, eu consigo identificar várias propriedades, vários aspectos importantes do material através do ensaio de tração. Né? Porém, nós temos outros ensaios complementares. Né? Quando eu falo complementares, é porque não tem um ensaio melhor que o outro. Né? Eu tenho um ensaio que é preferível a outro em determinada circunstância. Por exemplo, para investigar a propriedade dos metais, o ensaio de tração é ótimo. Né? Mas para cerâmicos, ele já não é tão interessante. Né? Porque materiais cerâmicos tendem a ser muito frágeis em tração. Né? Então a curva de tensão de deformação não vai me dar muita informação. E nesses casos de cerâmica, por exemplo, muitas vezes é interessante a gente usar esse ensaio de compressão. Né? Então é um ensaio que ele tem aplicação, né, não só para cerâmicas, mas é um exemplo de onde ele realmente é utilizado, onde ele encontra maior utilidade. Né? O ensaio de compressão está no capítulo 3 do livro do Amaury Garcia, que é o nosso livro base. Enfim, né? O ensaio de compressão de tração ele tem uma diferença grande. Né? Uma diferença grande. Né? Tracionar e comprimir, né, é aplicação de uma tensão normal, só que em direções diferentes. Né? Como eu estou no PowerPoint, eu vou até desenhar aqui, que acho que fica mais fácil de a gente ver. Ó, tem um bloco azul aqui de madeira. Se eu aplicar uma carga aqui, e outra carga aqui, oh, meu Deus, deixa retinho, enfim, ó, o bloco azul aqui de madeira. Se eu aplico carga nesse sentido aqui, eu estou comprimindo ou tracionando? Estou comprimindo, exatamente. A carga está indo para dentro da minha amostra que está sofrendo a solicitação. Então eu estou fazendo a compressão. Porém, pode acontecer também de eu fazer uma tração. O que seria tração? É basicamente eu só inverter o sentido. Né? Nesse caso aqui eu estou tracionando. Né? Eu estou aplicando uma força no sentido de esticar, assim, entre aspas, a amostra. Então a gente tem o ensaio de tração, que é onde eu traciono, que eu faço força nesse sentido, e o de compressão, onde eu aplico força no sentido para dentro da amostra, né? Comprimindo de fato. Né? Essa é a grande diferença entre esses dois ensaios. Né? Ensaio de compressão e de tração, tudo que a gente viu lá é basicamente a mesma coisa. Só que a grande diferença é a natureza da carga que é aplicada. Como que essa carga vai ser aplicada. Né? A direção dela. Lá na máquina de tração, como vocês devem ter visto no vídeo que eu mostrei, a amostra era esticada. Aqui a amostra vai ser comprimida. Né? A grande diferença é essa. E aí eu vou medir a tensão e a deformação. Eu vou plotar um gráfico. Né? A tensão nesse caso aqui vai ser uma tensão negativa. Né? Porque é uma convenção de que em tração a tensão é positiva e em compressão a tensão é negativa. Né? Então a tensão vai ser negativa, mas o gráfico vai ser bem parecido. Né? Vai ser um gráfico de tensão e deformação.
Eu vou ter uma região elástica, uma região plástica, tudo da mesma forma que no ensaio de tração. O ensaio de compressão ele é mais usado na construção civil, né, e na indústria de materiais cerâmicos. Né? Como eu falei, ele não é um ensaio que é tão voltado assim para materiais metálicos. Tá? Ele é mais usado em materiais cerâmicos, né, alguns materiais mais específicos. Né? Aqui eu tenho esse teste. Tem um vídeo mostrando como é que é feito esse ensaio num cilindro de concreto. Né? Tirando o som aqui. O primeiro ponto que a gente tem que se preocupar no ensaio, né? Eu vou repetir tudo isso daqui a pouco, mas coisas que a gente deve se preocupar no ensaio. Primeiramente, as duas faces do corpo de prova, que aqui é cilíndrico, tem que estar bem lisas e paralelas, né? Tem que estar bem niveladas. Né? Primeira preocupação, né? Lisa e nivelada. Né? Uma outra diferença em relação ao ensaio de tração é que no ensaio de tração vocês devem lembrar que o corpo de prova ele é um pouco mais fino no meio. Né? Aqui não, aqui é um cilindro mesmo. Aqui tá a amostra, né? Faça a medida do diâmetro, né? Com o paquímetro e o diâmetro. E o comprimento do cilindro, né? Esses dados são importantes, né? Para fazer esse cálculo, né? Nós vamos usar essas bases, né? De borracha, né? Vai explicar ali como é que é colocado, né? Para distribuir igualmente a carga, né? Quando eu aplicar a carga de compressão, eu tenho que garantir que essa carga vai ser igualmente distribuída. Então eu coloco essas bases de borracha, né? E aqui já é um ensaio, né? Aqui é difícil de ver, né? Mas essa parte de cima, onde estou passando o mouse aqui, mais escura, ela está empurrando esse bloco para baixo, está comprimindo o bloco. Aqui nesse visor, nesse visor aqui da direita, está mostrando a carga aumentando. Né? A carga vai aumentando, eu estou comprimindo o bloco. Né? É concreto que está sendo ensaiado aqui no caso. Né? Vocês vão perceber que quando a carga vai aumentando, vai chegar um ponto onde o concreto começa a descascar. Né? Começa a cair alguns pedaços dele. Né? Isso vai acontecer porque ele está começando a sofrer de fato uma deformação mais evidente. Né? Está sob uma tensão muito alta. Né? Então a gente tem a maneira de calcular essa tensão que é aplicada. Né? Deixa eu ver se deu para... Só para voltar aqui. Aqui vocês podem ver, ó, que tem algumas rachaduras já sendo formadas. Né? Aqui tem um pedaço caindo lá atrás, ó, de concreto. Né? Exatamente por conta da compressão que ele está sofrendo. Né? E você pode perceber que mesmo em cargas elevadas, essa base de concreto, essa amostra de concreto, ela cai uns pedaços, ela racha um pouco, né? Mas ainda assim ela está com uma certa estabilidade ali, né? Ela está suportando bem a carga. Né? Isso porque o concreto, apesar de ser um material cerâmico, ele é frágil quando a gente fala de tração, mas em compressão ele não é frágil. Ele é muito dúctil. Né? Ele é bem resistente também. Por isso que é comum ver a aplicação de concreto na construção civil, né? Porque na construção civil, por um prédio, por exemplo, grande parte dos esforços são esforços de compressão. Né? Pense na parte lá de baixo de uma viga, do primeiro térreo de um prédio qualquer. Né? Ela tem que suportar tudo que está acima dela. Então ela está sofrendo uma compressão de cima para baixo. Né? É por isso que muitas vezes quando em alguns casos vai se fazer uma análise de uma viga e a gente começa a investigar se a viga está ou não comprometida, um dos principais sintomas é quando começa a ocorrer esse descascamento, começa a aparecer trincas, né? Isso mostra que o concreto está começando a se comprometer, está chegando numa carga muito alta, né? Além da qual ela foi projetada. Né? Tem até um vídeo que eu não coloquei aqui na aula, mas é até interessante para mostrar isso. Acho que foi em Fortaleza.
né? Se não me engano foi no Ceará, que um prédio muito antigo estava com risco de cair. Os moradores fizeram a denúncia para a prefeitura, aí o engenheiro civil foi lá averiguar, né? Só que o cara, ele não era muito experiente, né? Não era muito esperto. E aí ele viu que estava descascando, viu que estava rachado, ele pediu pro assistente dele, né, quem estava lá com ele, dar pancada de martelo na viga, né? Então ele já estava descascando, ele tirou mais pedaço ainda da viga, né? Tá tudo gravado em vídeo. E aí no mesmo dia o prédio caiu, né? Então é algo assim que foi totalmente desconhecimento dele, né? Foi um erro feio. Se eu não me engano, acho que ninguém chegou não teve nenhuma vítima, né? Ninguém chegou a morrer nesse incidente, mas foi bem grave, né? Tem alguns vídeos mostrando que o prédio caindo. Acho que quem se machucou foi quem estava na rua perto do prédio, né? Mas enfim. Então esse vídeo mostra que é um ensaio de compressão para um cilindro de concreto, né? Como eu já adiantei, os resultados numéricos obtidos nesse ensaio são bem similares àqueles obtidos no ensaio de tração, né? Esses resultados podem ser influenciados pela temperatura, pela velocidade de deformação, pela anisotropia, pelo tamanho de grão, né? Enfim, tem vários parâmetros que podem influenciar o resultado desse ensaio, tá? O ensaio de compressão ele pode ser feito na mesma máquina que se faz ensaio de tração, tá bom? Na máquina universal de ensaios, né? Eu só tenho que fazer uma adaptação, né, desses cabeçotes, aquelas partes meio que de borracha, né, que distribuem igualmente a carga, né? E tem que garantir também que a carga está sendo aplicada perpendicular à amostra, né, perpendicular à superfície, né? E um dos cabeçotes fica fixo, né, enquanto o outro é móvel, né? Isso quer dizer o quê? Que esse cabeçote aqui embaixo ele está parado e aqui em cima ele está descendo, né? A compressão ela vem de um lado só. Beleza? Aí tá aqui a representação, né, de uma máquina, né, uma máquina de máquina universal de ensaios. Em azul tá a minha amostra, né? A carga vai ser feita de cima para baixo, né, perpendicular, né? Vocês podem observar que no ponto 1, que está a carga de azul na esquerda, ela está mais alta e mais fina. Porém, quando é aplicada a carga de compressão, a tendência é que ela fique, ela perca em altura, né? Ou seja, fique mais baixa e fique mais grossa, né? Essa área da seção transversal ela aumenta, né? Que é exatamente o contrário que acontece na ensaio de tração, né? No ensaio de tração vai ficando mais fino e mais comprido. Aqui fica mais grossa, né? E mais curta, tá bom? Aqui na direita tem a máquina de ensaio, né? Novamente aqui é um bloco de concreto para ensaio. Para o caso de materiais frágeis, né, como ferro fundido ou concreto, a fratura vai acontecer preferencialmente num plano a 45 graus do eixo de aplicação de carga. Então ela vai acontecer em 45 graus em relação ao eixo que está aplicando a carga aqui na vertical, né? Vai haver pouca deformação do diâmetro, né? E para materiais dúcteis, né, vamos ter um certo problema específico, né? O que acontece? Vamos recapitular. Materiais frágeis são aqueles que não vão deformar muito antes de fraturar. Igual o vidro, ele não deforma muito, né? Se eu começo a ter deformação plástica, ele de uma vez ele já rompe e acontece ruptura, né? Porque ele não tem capacidade de deformar muito plasticamente. Já uma barra de aço, por exemplo, eu posso torcer, posso deixar ela totalmente empenada, porque ela tem grande capacidade de deformação plástica. É muito mais dúctil, né? Para os materiais dúcteis, em função do atrito entre a placa de aplicação de carga e o corpo de prova,
vai acontecer um fenômeno chamado embarrilhamento, né? O que acontece? Deixa eu ver se tem imagem aqui. Isso aqui tá legal de ver. Aqui na esquerda, ó, vamos lá, eu tenho de cinza aqui no meio minha amostra inicial. A tendência, quando eu empurro para baixo aqui essa amostra, é que ela vai ficando mais gordinha ali, ela vai ficando mais grossa, né? Mais espessa. A área vai aumentar, né? Ou seja, o material é como se o material fosse deslocado para os lados, né? Fosse se espalhando para os lados, né? Só que esse movimento do material para os lados é um movimento de material em relação à superfície, né? Então, a minha amostra e a superfície aqui da minha máquina vão estar em contato e com o movimento relativo. Quando isso acontece, nós temos o atrito, né? Então, vai ter um atrito entre a amostra e o ponto de contato aqui do cabeçote, né? E o que o atrito vai causar? O atrito ele vai retardar esse espalhamento lateral, de maneira que, no fim das contas, eu vou ter um espalhamento lateral, né, maior no meio da amostra do que nas pontas, fazendo com que a amostra tenha um formato de barril, como está mostrado aqui na parte tracejada, né? Em cima e embaixo o diâmetro é menor e no meio o diâmetro é maior, né? Isso aqui para materiais dúcteis, né, vai acontecer isso, né? Então vai ocorrer o que a gente chama de embarrilhamento, que nada mais é que o corpo de prova ficar com a aparência de barril, com uma geometria de barril, né? Vale destacar o seguinte, aqui em A, essa figura aqui em A é para materiais dúcteis, né? Esse fenômeno de embarrilhamento só acontece para materiais dúcteis, né? Para materiais frágeis, eu não tenho embarrilhamento, vou ter uma fratura de uma vez só aqui, fazendo 45 graus. Está até mostrado aqui na direita, na figura da direita. Tá bom? Então aqui para materiais dúcteis, mostrado aqui na esquerda, eu tenho o fenômeno do embarrilhamento, que é a parte do meio ficando mais espessa que as pontas. Beleza? O corpo de prova vai ficar no formato de barril, né? Então esse aqui vai ser um grande problema. Beleza? Até aqui tudo certo, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Vamos lá. Um dos cuidados que a gente deve ter nesse ensaio de compressão é na hora de dimensionar o corpo de prova, que é definir qual vai ser o tamanho do corpo de prova, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Eu vou até fazer um desenho aqui para exemplificar para vocês, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Ó, aqui eu tenho dois cabeçotes, né? Tá. E aqui no meio eu vou ter o meu corpo de prova, né? Tá bem aqui mais no meio. Pá. Até pintar ele aqui para não gerar confusão. Deixa eu pintar ele aqui de preto. De preto é o corpo de prova e de azul tá os cabeçotes, né? Então a carga ela vem nesse sentido aqui, ó, certo? Para baixo, né? O que vai acontecer com esse corpo de prova aqui, que está pintado de preto, quando aplicar a carga? Perceba que ele é muito alto e fino. O que vai acontecer com ele? Alguém? Bom, já que ninguém me respondeu, vamos lá. O que acontece aqui é que por ele ser muito alto... Ah, tá. Vocês não estão chegando... Ah, tá. Vou repetir. Ah, tá. Não, vou voltar aqui então. Vamos lá. Aqui eu tenho uma máquina. Aqui em azul claro os dois cabeçotes. E na parte preta aqui é o corpo de prova.
bem fino e bem alto, como vocês podem ver. O que acontece quando aplicar uma carga aqui, ó, de cima para baixo, uma carga de compressão? Ele vai quebrar, né? Óbvio, ele vai quebrar mesmo, né? Mas vai comprimir e vai acabar quebrando. O que acontece é que vai acontecer uma coisa parecida com o que a gente vê agora vou lembrar das Olimpíadas, já que a gente está no clima olímpico aí nessas semanas. Salto com vara. Quando o cara vai pular e ele tá lá em cima, a vara fica completamente encurvada, não fica? Fica mais ou menos assim, né? Opa. Deixa eu tentar desenhar aqui. Como vai acontecer? Opa. Acontecer mais ou menos isso aqui. Não vai? Em vez de ficar retinho aqui, ele vai ficar totalmente encurvado aqui assim. Vocês conseguem enxergar isso? Fazendo um C mesmo, exatamente como o Saulo falou. Conseguem enxergar? Então a ideia é que quando o corpo de prova ele é muito fino e muito alto, ele vai ter a tendência a encurvar. Né? Da mesma maneira que acontece com o salto com vara. A vara, quando o cara está chegando lá em cima para bater o recorde mundial, a vara estava toda curva e vai ficar totalmente reta no final de contas. Né? Só que aqui, obviamente a vara pro esporte olímpico, né, é algo projetado para suportar isso. Né? Aqui no ensaio de compressão, vai haver esse encurvamento. Né? E como o outro colega disse, esse encurvamento vai acabar quebrando meu corpo de prova. Né? Bem antes de eu conseguir qualquer informação relevante. Né? Então esse encurvamento, que a gente chama, dentro de ciências materiais, de flambagem, né, é um fenômeno que acontece quando eu tenho um corpo de prova que tem uma relação ruim entre altura e diâmetro. Né? Uma altura muito grande e um diâmetro muito pequeno. Né? Ele acaba partindo. Né? Ele vai encurvar e partir. Então, deixa eu apagar aqui. Esse é o ponto. Vamos lá. Para que isso não aconteça, né, eu tenho que dimensionar o corpo de prova. Ou seja, eu não posso deixar que ele fique muito alto e nem muito fino. Ele tem que ter uma boa relação entre diâmetro e comprimento. Né? De maneira que ele resista à flambagem, que eu falei aqui, ó, que é o encurvamento do corpo de prova devido à flexão. Né? Deixa eu pegar uma imagem aqui só para exemplificar, né? Acho que é fácil de... Aqui, eu botei no Google aqui a primeira imagem que eu vi só para mostrar para vocês o que é a flambagem. Exatamente isso. Vocês estão enxergando? Né? O corpo de prova está aqui, ele vai encurvar. Ele não pode encurvar. Ele encurvou, sofreu a flambagem. Né? Para que isso não aconteça, como o Saulo perguntou, eu tenho que ter uma boa relação entre comprimento e diâmetro. Né? A razão entre comprimento e diâmetro, ela deve ser de 3 a 8. Né? Não pode ser nem muito menor que isso, nem muito maior que isso. Tá bom? Aqui tem mais uma imagem mostrando que é a flambagem, né? Que é esse encurvamento. Né? Por regra geral, então, a gente pegar o comprimento, que é o L0, dividir pelo diâmetro, que é o D0, e esse valor que a gente encontrar tem que estar entre 3 e 8. Beleza? Se for muito além disso, quer dizer que o comprimento é muito grande em relação ao diâmetro. Se for muito menor, quer dizer que o diâmetro vai ser muito, muito grande em relação ao comprimento. Tá bom? Então esse é um dos primeiros problemas que a gente tem que evitar em relação ao ensaio de compressão. É evitar a flambagem. Como que a gente evita a flambagem? Através do dimensionamento correto. A gente verificar essa razão aqui entre comprimento e diâmetro. Deu para entender? Beleza, então é exatamente isso, tá? Então você perguntar lá na prova, como é que eu faço para evitar a flambagem no ensaio de compressão?
verificando se a razão entre comprimento e diâmetro está entre 3 e 8. Simplesmente isso. Outro problema que pode ser gerado, né, é quando eu tenho a falta de paralelismo entre as placas do equipamento. Né? Ou seja, as placas não vão estar paralelas. Né? Então, vou até usar fazer meus desenhos aqui mais uma vez para mostrar para vocês. Aqui é um caso um pouco mais extremo, né? Mas dá para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Ó, aqui está a minha amostra aqui, vou até pintar ela de novo. Então, beleza, mesmo caso, compressão, né? Força aqui de cima para baixo, né? Se essa carga, né, ela não tiver, na verdade aqui ela estaria perpendicular, estaria assim. Isso. O que acontece se eu aplicar a força nesse sentido aqui? Né? Alguém sabe me dizer? Então, é porque, veja bem, na compressão, agora lá da física, hein? A força ela tem um componente só na direção Y, certo? Se estiver inclinado, eu vou ter um componente na direção Y e na direção X, né? Aí, ó, se eu ver aqui, ó, lá da física, hein? Opa. Pegar essa força aqui, que está inclinada. Ai, meu Deus. Se eu decompor ela, eu vou ter uma parcela aqui em Y e outra parcela e outra parcela aqui em X. Certo? Já viram isso em física? Então, se as placas aqui não estiverem paralelas, eu não vou estar aplicando uma força só de compressão. Eu vou estar aplicando também uma força perpendicular. Aliás, perdão, uma força paralela aqui, uma força que posso até falar que é de cisalhamento, né? É uma força paralela à superfície. Então o ensaio de compressão ele não vai estar sendo realizado no regime de compressão, que é o que deveria rolar. Né? Então é extremamente importante que a gente garanta que as faces, né, das placas do equipamento sejam paralelas. Tá bom? Né? Olha só, aqui nessa imagem da direita, eu tenho um pequeno ângulo de desalinhamento. Né? Esse pequeno ângulo vai fazer com que eu tenha uma compressão e uma componente cisalhante. E aí vou ter um ensaio mal feito. Então não pode haver esse desalinhamento. Tá bom? Aqui tá um corpo de prova com razão inadequada, né? O L sobre D maior que 8, em A. Em B, é o que acontece quando a gente tem essa razão de L sobre D inadequada, né? A flambagem aqui, né? Esse encurvamento. E aqui em C é quando a gente tem um desalinhamento, né? Então, dois problemas que a gente tem que evitar. Que eu tenho que garantir, aliás, tem que garantir que a razão de comprimento e diâmetro seja boa, seja ótima. E eu tenho que garantir que não exista desalinhamento. As placas têm que estar bem paralelas. Placa móvel e a placa fixa. Como eu falei com vocês, né, o embarrilhamento, né, que é deixar o corpo de prova no formato de barril, é algo que é causado pelo atrito, né, entre o corpo de prova e a placa. Né, então vai deixar ele com formato de barril. Né. O embarrilhamento também é uma preocupação crítica. Né. Por quê? Eu vou até pular aqui para frente, porque eu já falei isso antes. Né. Porque na parte de contato entre o corpo de prova e a placa, vai haver um atrito, né, obviamente. E aí, em vez de aumentar a área de toda a amostra, vai aumentar mais a área do meio e menos a área das pontas, ficando assim no formato de barril. Né? Porém, esse efeito de barril, esse formato de barril, quando ele é criado,
ele é formado, né, tanto na parte superior, devido ao atrito, quanto na parte inferior, também devido ao atrito, um estado complexo de tensões. Né? E aí, eu não posso deixar esse estado complexo de cima interagir com o estado complexo de tensões embaixo. Né? Porque se isso acontecer, eu vou precisar de colocar muito mais força para ter deformação. Né? Então, traduzindo isso, para eu não ter problema no ensaio, o meu corpo de prova ele não pode ser muito baixo. Né? Perceba aqui em cima, ó, aqui nessa representação aqui da esquerda. Esse triângulozinho sombreado aqui cinza é a parte onde eu tenho um estado complexo de tensão. Embaixo também tem um igual. Esses triângulos não podem se encostar. Porque se eles se encostarem, eu vou ter uma condição inadequada de ensaio. Tá bom? Então o corpo de prova ele não pode ser muito baixo. Né? Eu tenho que controlar então essa razão L0 sobre D0. Tem que controlar, levando em consideração que o L não pode ser muito pequeno. Tá bom? Não pode ser muito pequeno. Né? Então é um problema que é causado por esse fenômeno de embarrilhamento, né, por causa do atrito. Mas é algo que a gente tem que ter em mente. Então, ó, já falei de 3 coisas importantes. Otimizar a razão L sobre D. Né? Ter o dimensionamento correto, né, entre 3 e 8. Garantir que não tem desalinhamento. Segundo ponto importante. E o terceiro ponto importante é não deixar o corpo de prova com um comprimento muito pequeno. Tá bom? Então eu tenho que aquela razão entre 3 e 8 ela já contempla isso tudo. Aqui a gente chama que é um estado triaxial de tensão, porque eu tenho tensão nos 3 eixos, né? Então é um estado de tensão muito mais complexo. Né? É a mesma coisa que acontece quando ocorre o empescoçamento, lá no ensaio de tração. Só que lá a gente não tem esse problema de maneira tão pronunciada. Né? Então a ideia, né? Vocês podem perceber que quando eu falo que a razão entre comprimento e diâmetro tem que estar entre 3 e 8, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa razão ela não pode ser muito pequena, né? Porque senão eu vou ter problema aí devido a esse estado triaxial de tensão. E também não pode ser muito grande, porque pode haver flambagem. Então tem que estar aí entre 3 e 8. Beleza? Outro ponto importante em relação a esse ensaio, né? Eu falei que esse problema aqui ele é gerado por causa do atrito. Então, toda vez que eu tenho um problema com atrito, é normal que a gente use lubrificante. Né? Então, utilizar lubrificante na superfície do corpo de prova pode reduzir o atrito e atenuar esses problemas também. Então, é algo que é recomendado. Né? Aqui vocês podem ver os diversos formatos que a curva pode ter de acordo com o lubrificante usado. Né? O 6 e o 7, que é a curva que está mais lá em cima, são aqueles aquelas que o ensaio é feito sem lubrificante. Né? A superfície do corpo de prova é seca. Né? Então vocês podem ver que até a aplicação do lubrificante pode modificar o formato da curva. Né? Lembrando que aqui no eixo Y é a tensão e no eixo X é a deformação. Né? É a mesma coisa que a extração. Né? Tem um formato parecido. Aí em relação a cálculo, né? Calcular tensão é força sobre área. Né? Tensão convencional, né? Que é aquela que usa a área inicial sempre. Né? Vocês já viram que a área vai mudar durante o ensaio, mas a tensão convencional é calculada com a área inicial, da mesma maneira que a tensão de engenharia. E a deformação convencional é calculada utilizando o comprimento inicial. Né? Que também é a mesma forma que se calcula a deformação de engenharia. Tá? A variação de comprimento em relação ao comprimento inicial. Acho que as fórmulas aqui estão bem claras, são bem simples também.
A tensão real é aquela que utiliza a área instantânea, né? Então é algo mais complexo até de se medir, né? Que eu tenho que monitorar a área durante o ensaio. E a deformação real vai ser calculada dessa forma aqui, né? Usando esse logaritmo neperiano, né? Que é o logaritmo na base e. Né? Não sei se vocês já viram isso em matemática, mas é só uma forma de calcular. Tá? Eu não pretendo cobrar isso de vocês, não. O máximo que eu posso cobrar é tensão convencional e deformação convencional. Eu posso definir também um limite de escoamento à compressão, né? Lembrando que o limite de escoamento lá no ensaio de tração é onde começa a deformação plástica, né? E a gente calcula usando aquela metodologia de traçar uma reta paralela, né, a parte linear, e onde essa reta paralela encostar na curva vai ser a tensão no limite de escoamento, né? Aqui essa reta paralela é traçada com uma diferença de 0,2% de deformação, né? E aí é fácil de se calcular. Eu também tenho o limite de resistência à compressão, né? Que é a máxima tensão que ele suporta antes da fratura, né? É encontrado dividindo a carga máxima pela área inicial do corpo de prova. Eu tenho o que eu chamo de dilatação transversal, né? Que é similar ao que eu falei com vocês no ensaio de tração em relação ao coeficiente de Poisson. Né? O coeficiente de Poisson era um parâmetro que media a deformação, que era uma razão, né? Entre a deformação na direção do eixo e na direção transversal. Aqui é a mesma coisa. Né? A dilatação transversal vai ser uma variação da área em relação à área inicial. Tá bom? É um parâmetro de se medir. Outro ponto relevante sobre o ensaio de compressão é que o material ele ser dúctil ou ele ser resistente em tração, isso não quer dizer nada sobre o comportamento dele em compressão. Tá bom? Não quer dizer absolutamente nada. Né? Vocês podem ver nos gráficos aí embaixo, né, na tensão de deformação, na esquerda para o ferro fundido cinzento e na direita para o concreto. Vocês podem observar que o comportamento, a curva, né, para tração e para compressão é totalmente diferente para esses dois materiais. Né? Esses dois materiais são exemplos de materiais que são muito mais resistentes à compressão do que à tração. Né? E isso acontece comumente. Outro fator que influencia na curva tensão-deformação para a compressão, né, é se o material ele é cristalino ou ele é amorfo. Né? O material cristalino, ele tem um formato simétrico. Né? A curva de tração, que é essa da direita aqui, ela é simétrica de compressão. O material é completamente cristalino. Não, tem comportamento elástico aqui e tal. Para materiais amorfos, né, como está mostrado aqui em C, né, é totalmente diferente. Não tem muito a ver, não. Aqui em B está mostrado para borracha, como é que seria essa curva. Né? Mas é mais uma curiosidade mesmo. É importante saber que material cristalino e material amorfo tem comportamento diferente em relação à tensão e deformação. Tá bom? Então, gente, para fechar o ensaio de compressão, né, fazendo uma revisão de tudo que é importante aqui. Primeiramente, o ensaio ele é, em sua base, assim, muito parecido com o ensaio de tração. 3 cuidados principais devem ser tomados no ensaio. Garantir que a razão entre o comprimento e o diâmetro está entre 3 e 8. Garantir que as faces estejam paralelas. Né? E garantir que a altura não seja tão pequena. Né? Acho que só de garantir que o comprimento e o diâmetro, né, a razão,
Está entre 3 e 8, a gente já garante até que a altura não é muito pequena. Já está ótimo assim. Eu posso usar lubrificante para atenuar o efeito do atrito. Eu sei que o que causa embarrilhamento, que é deixar o corpo de prova no formato de barril, é o atrito. Né? O atrito que tem entre o corpo de prova e a placa lá em cima e entre o corpo de prova e a placa embaixo. Né? Esse é o atrito que causa isso. Né? Para evitar flambagem, novamente, razão entre comprimento e diâmetro entre 3 e 8. Beleza? E aqui no finalzinho da aula, em relação a esses fatores aqui, né, que tem esses parâmetros aqui do ensaio, eles são muito parecidos com os parâmetros de tração, né, limite de escoamento, limite de resistência, então é tudo muito parecido. Né? E novamente, material cristalino e amorfo tem diferença em relação ao comportamento em compressão, e material, qualquer material, ele não necessariamente ele vai ser resistente em tração porque ele é em compressão ou vice-versa. Ele pode apresentar comportamento totalmente diferente em compressão e em tração. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Não? Tudo certo. A aula, como eu falei, é bem curtinha mesmo. No ensaio de compressão não tem muito o que falar. É um ensaio bem simples. Até porque eu já falei bastante no ensaio de tração, né? Não se preocupem muito com a parte matemática, tá? Eu não pretendo cobrar isso em prova, né? Pelo menos não diretamente. Né? É legal vocês saberem o conceito, mas não precisam se preocupar. E se atenta a esses detalhes, né? Especialmente no ensaio de compressão. Os cuidados que a gente tem que tomar para o ensaio ser feito de maneira adequada. Né? Acho que esse é o ponto mais importante do ensaio de compressão. Tá bom? Pessoal, então é isso. Vocês estão dispensados. Semana que vem a gente vai falar sobre ensaio de torção. Né? Lembrando que agora as aulas são todas quarta-feira, 11 horas. E na outra semana já vai ser nossa P1, tá? Então quem ainda não começou a fazer os resumos, né? Lembrando que é opcional. Mas façam, porque são pontos extras que vocês ganham assim, praticamente de graça, né? Vocês vão estar estudando para a prova ganhando ponto, basicamente. E é isso, gente. Qualquer dúvida que tiverem, mandem mensagem aí, seja no horário de atendimento ou seja no WhatsApp, que eu vou estar disponível. Beleza? Valeu, gente. Boa semana.